queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os aspectos econômicos do continente asiático. A Ásia é um continente de contrastes, tanto naturais quanto culturais, sociais e econômicos. Os países asiáticos apresentam níveis e condições de desenvolvimento econômico bem distintos. Existem algumas economias ricas com alto grau de desenvolvimento tecnológico e humano, outras com produto interno bruto expressivo, mas com baixo nível tecnológico e indicadores sociais desfavoráveis, e países ainda com uma economia incipiente, mais voltadas para o setor primário. Antes de nós falarmos sobre características muito específicas da economia de alguns países, nós vamos caracterizar de forma geral, então, essa economia do continente asiático. Nos últimos 30 anos, o aumento da produção industrial com o emprego de menos mão de obra e a expansão de um moderno setor de serviços resultaram em melhoria no padrão de vida e na renda per capita de alguns países da Ásia, como no caso dos tigres asiáticos e Israel. A China é outra nação que se destaca como potência econômica, mesmo mantendo a estrutura centralizada do socialismo. O país se abriu ao mercado internacional já na década de 1970, graças às reformas do presidente Deng Xiaoping, e sua economia está entre as mais importantes do mundo atualmente. Alguns países asiáticos apresentam uma economia em desenvolvimento, como a da Índia, porém tem muitos contrastes internos. Há países ainda voltados para atividades primárias, como o cultivo de arroz, muito consumido nesse continente, também chamado de risicultura, que é a principal atividade agrícola do continente. Esse produto é o mais tradicional da Ásia e é um alimento básico da população de muitos países, principalmente dos países localizados na Ásia Oriental, no sul e no sudeste do continente. O arroz cultivado no continente asiático é responsável pelo abastecimento de cerca de 90% de todo o mercado mundial. Juntamente com a risicultura, a pecuária é outra atividade econômica expressiva nesse continente. A China, por exemplo, é o maior produtor de carne suína do mundo. Existem muitas regiões do continente asiático que cultivam arroz ainda de maneira muito tradicional, como no interior da Indonésia, principalmente em locais onde nós temos relevo muito acidentado. E esses agricultores precisam trabalhar em terraços que foram construídos há centenas de anos atrás, que são basicamente escadinhas que eles constroem nos morros. Esse tipo de agricultura mais tradicional e que necessita ainda hoje de muita mão de obra, principalmente nessa plantação e colheita do arroz, é chamado também de agricultura de jardinagem, justamente porque vai precisar de muito mais gente cuidando dessas plantas por muito mais tempo. Enquanto isso, outras utilizam técnicas mais modernas de cultivo, como essa na Tailândia. Em geral, o continente asiático é muito rico em recursos minerais, com destaque para o petróleo, que é a base da economia de muitos desses países. Os principais produtores e exportadores mundiais de petróleo estão no Oriente Médio. A mineração de carvão mineral é outra atividade de destaque, principalmente na China, no nordeste da Índia, no Irã, na Turquia e nas regiões centrais e lestes da Sibéria. Lembrando que o carvão mineral é um dos principais recursos energéticos da China. O solo asiático é rico ainda em ferro, tungstênio, manganês, encontrados principalmente na China, ouro encontrado na Sibéria e no Uzbequistão, e zinco e enxofre no Japão. E já que nós comentamos sobre o Japão, esse país é o mais desenvolvido no mundo no ponto de vista tecnológico da produção. A indústria japonesa é reconhecida internacionalmente pela sofisticação e alta qualidade tecnológica. Associados ao Japão estão os tigres asiáticos, que são eles: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Além desses, nós temos os novos tigres, que seriam a Malásia, Tailândia, Indonésia, e os novíssimos tigres, entre eles as Filipinas e o Vietnã. Juntos, esses países exportam produtos de média e alta tecnologia, como eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos de precisão, produtos farmacêuticos e químicos em geral. Na atualidade, a China tem feito grandes investimentos no desenvolvimento tecnológico para competir em mesmo nível com esses países. Como vimos, a Ásia é um continente muito vasto, onde convivem economias distintas,
com os mais variados graus de desenvolvimento. Para compreender melhor suas especificidades, nós vamos estudar a economia dessas regiões do continente asiático e também alguns países que mais se destacam em algumas delas. Esse estudo dessas regiões vai ser feito ao longo de algumas aulas. Hoje nós vamos estudar sobre a Ásia Ocidental e também a Ásia Meridional. O restante nós vamos estudando nas próximas semanas. Então vamos lá, Ásia Ocidental, região de contrastes. A economia da Ásia Ocidental, em especial a dos países do Oriente Médio, está intimamente ligada à produção, ao refino e à exportação de petróleo. Essa região reúne condições favoráveis para a formação dessa substância, pois está localizada em bacias sedimentares de antigos ambientes marinhos, onde foram pressionados por forças tectônicas. Ainda assim, grande parte da população desses países trabalha em atividades agrícolas e também na pecuária. Apesar da predominância de climas áridos e semiáridos na região, a agricultura vem se beneficiando com novos sistemas de irrigação. Um dos mais eficientes sistemas é o abastecimento compartilhado de água, como ocorre entre Israel e Jordânia em relação às águas do Rio Jordão. E o que consiste então essa técnica de irrigação compartilhada? É uma técnica relativamente simples, em que a água é conduzida por um conjunto de canos, com uma abertura calculada ali para escoar a quantidade certa de água, evitando desperdício. Com isso, a umidade necessária da terra para a agricultura fica garantida durante todo o ano. Essa técnica também é conhecida como irrigação por gotejamento e é muito empregada principalmente em Israel, como comentou o texto ali em questão. A agricultura sem irrigação é praticada nas áreas ao longo da costa, nas planícies úmidas e nos oásis. Essa forma de cultivo antiga e tradicional na região ainda apresenta bons resultados. Já nas áreas desérticas, o desenvolvimento da pecuária é dificultado pela falta de água e alimento para os animais. Por essa razão, a maioria dos criadores é nômade, ou seja, não tem um local fixo para desenvolver essas atividades. Mesmo com tantos empecilhos, a criação de ovinos e caprinos é significativa nessa porção do continente. Essa pecuária nômade, ela já vem de milênios atrás. Nós vemos até em passagens da própria Bíblia falando de diversos pastores na região, e é justamente essa região que nós estamos falando. O avanço tecnológico foi responsável pelo grande aumento na produção agropecuária nessa região da Ásia, superando os limites impostos pelas condições naturais adversas. No entanto, apesar do aumento da produção de alimentos, o acesso a eles ainda é limitado em alguns países da região pelos problemas sociais. Segundo a ONU, no Iêmen, perto de 360 mil crianças sofrem de desnutrição aguda severa e cerca de 85 mil morreram desde o início da guerra civil no país em 2015. Para piorar essa situação, muitas vezes agentes humanitários não conseguem levar alimento a essas pessoas em situação de fome, impedidos por forças rebeldes. Além disso, mais de 50% da população sofre com a falta de água, que também prejudica as tentativas de cultivar alimento. Analisando esse gráfico, que mostra ali alguns países onde passam por crises de fome no século XXI, nós vemos que no Iêmen mais de 17 milhões de pessoas são afetadas por essa fome. Depois do Iêmen, nós vamos ter a Etiópia, que fica no continente africano, a Síria, que novamente fica na Ásia, depois Somália, Sudão do Sul, Quênia no continente africano também, e o Líbano, que acaba recebendo também diversos refugiados da Síria, da guerra civil que ainda está acontecendo nesse país. Nas últimas décadas, o desenvolvimento econômico de muitos países da Ásia Ocidental pode ser atribuído à expansão de indústrias e serviços e também à urbanização. Ainda assim, o petróleo é o principal produto da atividade industrial da região, que apresenta inúmeras empresas petroquímicas. Só para vocês terem uma ideia, a maior refinaria de petróleo do mundo fica na Arábia Saudita, que é da empresa Aramco, que é da família Saudi, que são os reis da Arábia Saudita. Agora vamos falar um pouco mais sobre o petróleo, que é considerado o ouro negro da economia. Na Ásia Ocidental, a enorme renda gerada pelos países produtores de petróleo tem sido utilizada para melhorar as condições de vida de parte da população e também em projetos que geram poucos benefícios à sociedade. Apesar dos elevados valores de renda per capita dessa região, resultantes da exploração de petróleo,
Essa região é uma das áreas onde há a maior concentração de renda no mundo. A renda obtida com petróleo costuma ir para as mãos das famílias que já controlam os governos, perpetuando assim os sistemas antidemocráticos. Como até no caso que eu comentei agora há pouco da Arábia Saudita, que ela controla uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Há várias décadas, o acesso, o controle e a produção de petróleo são fundamentais para a política mundial. Por ser tão essencial ao mundo moderno, tal produto muitas vezes representa uma questão política. Esse fator coloca a Ásia Ocidental, mais especificamente o Oriente Médio, em destaque e faz com que as grandes potências externas utilizem estratégias de força na região. Nesse gráfico aqui ao lado, ele mostra os principais produtores mundiais de petróleo. E analisando esse gráfico, nós notamos que vários países dessa porção continental aqui da Ásia estão em destaque. Por exemplo, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, que estão ali entre os 10 maiores produtores de petróleo em 2018. A Arábia Saudita, por exemplo, só não produziu mais petróleo em 2018 do que os Estados Unidos. Mas nesse ano, os maiores produtores de petróleo com certeza vão ser a Arábia Saudita e Rússia. E essa guerra comercial entre os dois países fez com que os preços do petróleo baixassem nesses últimos meses, porque os dois não estavam se entendendo com relação a quanto de petróleo deveriam produzir nessa época de pandemia. Isso afetou principalmente o preço dos combustíveis, porque no início da pandemia muitas pessoas acabaram ficando em casa, então elas começaram a consumir menos petróleo ou menos gasolina. E apesar disso, tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita estavam produzindo a mesma quantidade de petróleo de antes. Isso fez com que esses preços baixassem consideravelmente até que eles entraram mais ou menos no acordo. A partir desse momento, nós vamos falar sobre alguns países nessa porção continental. Nós não vamos falar de todos, até porque são muitos países que fazem parte dessa região. No entanto, tem alguns outros que também seriam países de destaque, mas vão ser tratados mais para frente. Dessa forma, nós vamos começar pela Turquia. A Turquia é o único país da Ásia Ocidental cujas terras também se localizam em partes na Europa. Graças à sua posição privilegiada, a Turquia sempre foi uma área de maior estabilidade política, ainda que se situe em uma região bastante conturbada. E em 1952, esse país ingressou na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que seria a OTAN, que seria o acordo militar entre os países do Ocidente contra a União Soviética. Os variados tipos climáticos desse país possibilitam o cultivo de vários produtos para exportação, como cereais, beterraba, uva, nozes, algodão, tabaco, e atualmente o país é um importante centro industrial rico em carvão mineral, minério de ferro, manganês, cobre e cromo. O país busca fazer parte da União Europeia para obter maiores vantagens em negociações comerciais. No entanto, o ingresso da Turquia tem sido dificultado pelos países da União Europeia, pois há no país vários casos de desrespeito aos direitos humanos, à democracia e às minorias étnicas. O grande complicador é a disputa de territórios com os curdos, que é um povo autônomo que vive em parte ali da Turquia, Síria, Iraque, entre outros países ali da região, que exige a independência dessa área denominada Kurdistão por eles mesmos. Observando esse mapa, vocês percebem nessa área em roxo onde seria então esse país aqui que esses curdos querem tentar a independência, justamente por eles terem características diferentes dessas outras porções do território onde eles se localizam. Então, esse Kurdistão aqui é um possível país para as próximas décadas, mas vai ser dificultado por todos esses países dessas regiões que não querem perder seus territórios. Agora, Israel. Grande parte do território de Israel está localizado em uma região muito árida, dentro do deserto do Negev. Apesar das dificuldades naturais, o país conseguiu atingir boa produção de alimentos. Isso só foi possível pelo uso de técnicas modernas de irrigação mecanizada e a dessalinização da água do mar Mediterrâneo e também da Galileia. Essa água, depois de dessalinizada, é transportada até os desertos de Negev e Arava, que apesar desse clima bem árido, se tornaram grandes produtores e exportadores mundiais de frutas cítricas.
O segredo desse sucesso dessa região de Israel vem também do tipo de planta que é cultivado. Eles vão dar preferência para cultivos mais perenes, ou principalmente árvores, arbustos. Então, não vão ser cultivos que necessitam de água excessiva, tá? Como no caso aqui do Brasil, no caso da soja, do trigo, do milho, da cevada, entre outras coisas, tá? Eles vão dar preferências, então, principalmente a frutas, a sementes e também hortaliças, que é plantado de forma mais local. Muitas fazendas são administradas pelo sistema de kibbutz, que são comunidades coletivas de trabalho surgidas lá no início do século XX nos moldes socialistas. No passado, seus membros compartilhavam igualmente os lucros. Hoje em dia, as remunerações elas são proporcionais às atividades exercidas. O conjunto dessas fazendas recebe o nome de kibbutzar e, na atualidade, exercem também produção industrial. As atividades geradas nessas instalações são muito importantes para a economia de Israel, que é a economia mais desenvolvida nessa região. Israel é o país mais industrializado do Oriente Médio, com destaque principalmente para a indústria bélica. E, diferentemente dos demais territórios da região, Israel pertence ao grupo dos países desenvolvidos. A economia israelense conta ainda com outras atividades essenciais, como a pesca, a exportação de produtos alimentícios e conservas, a criação de ovelhas, bois, cavalos e porcos. O país quase não tem riquezas minerais, porém ele compensa isso com o uso de tecnologias em outras áreas. Agora falaremos sobre a Ásia Meridional, onde a agricultura vai ser o destaque. A Ásia Meridional é uma das regiões mais populosas do mundo. Somente a Índia tem cerca de 1,3 bilhões de habitantes, e o crescimento populacional foi o mais elevado após a Segunda Guerra Mundial, e serviu de alerta para a necessidade de melhorias no setor agrícola, a fim de suprir as necessidades alimentares da população. Dessa forma, para elevar a produtividade agrícola, iniciou-se o processo de Revolução Verde, principalmente na Europa e na América do Norte, e que também futuramente foi implantada na Ásia Meridional, especialmente na Índia. Boa parte da população dessa Ásia Meridional ainda trabalha na agricultura, geralmente em pequenas propriedades. No entanto, a mecanização das lavouras e a distribuição desigual das terras fizeram com que um número crescente de camponeses migrassem para as cidades em meados do século XX. O aumento da urbanização incentivou a industrialização e o aumento do setor de serviços nas grandes cidades. Incertezas políticas, carência de infraestrutura e mudanças climáticas são alguns dos desafios que os países da Ásia Meridional precisam enfrentar para ampliar o desenvolvimento da região, que é uma das mais pobres do continente asiático. E agora começaremos a falar sobre alguns países dessa região que têm certo destaque econômico. Começando pelo Sri Lanka. A história recente do Sri Lanka tem sido bastante tumultuada em razão dos atentados e massacres do movimento separatista Tamil, minoria que luta pela independência do norte desse país. Apesar disso, o país tem conseguido apresentar crescimento econômico expressivo. A agricultura do Sri Lanka é bastante desenvolvida. As boas condições climáticas propiciadas pelo clima de monções, que nós vamos estudar mais lá na parte do Sudeste Asiático, favorecem os cultivos de arroz e de chá. Contudo, o setor industrial é o grande responsável por sua expansão econômica, pois o país recebe crescentes investimentos da porção da Ásia Oriental e também do Sudeste Asiático, principalmente dos tigres asiáticos. Agora sobre o Irã. A economia do Irã gira em torno da exploração e exportação de petróleo, atividades das quais o país é muito dependente. No entanto, elas foram bastante prejudicadas na década de 1990. Pela crise na comercialização desse produto e pelos sucessivos conflitos com a comunidade internacional. Seu parque industrial também foi muito afetado pela restrição das importações a qual o país foi submetido. O isolamento do Irã no comércio mundial ocorre principalmente porque os Estados Unidos acusam o país de apoiar o terrorismo internacional. E atualmente os Estados Unidos vêm acusando o Irã de produzir armas nucleares, armas de destruição em massa. Esse país ele vem passando por diversos embargos econômicos, por diversos processos ali que impedem esse país de comercializar com alguns países do Ocidente. Nos últimos anos, o Irã tem passado por algumas reformas políticas e sociais.
Alguns líderes da ala moderadora do governo pregam o abandono da política isolacionista dos ayatolás e a aproximação com o Ocidente, para que o país obtenha recursos externos e se desenvolva. Primeiro, vamos contextualizar toda essa história do Irã. Tá? O Irã, até 1979, ele era um país basicamente nos moldes mais ocidentais. E a partir de 1979, o Irã passou pela Revolução Iraniana, que foi uma revolução em que os conservadores islâmicos tomaram o poder, transformando dessa forma o país em uma teocracia, onde Estado e religião elas andam juntas. Com isso, esses ayatolás que trata esse parágrafo são basicamente clérigos islâmicos que controlam toda a política e religião desse país. Dessa forma, criando diversas leis bem conservadoras, controlando inclusive os modos de vida dessa população. Já as zonas climáticas do país possibilitam uma variedade de cultivos como cereais, frutas, legumes, algodão, especiarias, chá e tabaco. Apesar de não ter um alto rendimento, o país é autossuficiente na produção de alimentos. Em relação à pesca, o país produz para o consumo doméstico e também para a exportação. Agora sobre o Afeganistão. Em 1979, o Afeganistão foi ocupado pelos soviéticos e permaneceu em guerra até que a União Soviética se retirasse definitivamente do território invadido, o que ocorreu apenas em 1989, quase lá no finalzinho da Guerra Fria. Desde então, esses afegãos estão mergulhados em conflitos internos e lutam para reconstruir o país e fortalecer a frágil economia baseada na mineração e na agropecuária. Em 2001, a situação econômica e política do Afeganistão piorou muito depois que aconteceu o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, com os atentados ocorridos em Nova York e Washington. Para combater o terrorismo, os Estados Unidos e seus aliados bombardearam o Afeganistão, pois o governo do país foi acusado de oferecer refúgio a Osama Bin Laden e ao grupo Al-Qaeda, que orquestrou todos esses ataques que aconteceram nos Estados Unidos. Mas a represália estadunidense matou centenas de civis afegãos e aniquilou a já carente infraestrutura desse país. Como resultado dos conflitos internos e externos, o Afeganistão é a nação mais pobre dessa Ásia Meridional. A atividade industrial do país, em que se destaca a indústria têxtil de algodão, foi muito prejudicada por esses conflitos, por causa da destruição das instalações e infraestrutura, e também pela falta de investimentos. A agricultura de subsistência e o nomadismo pastoril são as atividades mais importantes que compõem o PIB do Afeganistão. Esse país é rico em gás natural, embora seja uma atividade subexplorada. Agora sobre a Índia. Na Índia, a parcela mais pobre da população pratica a agricultura tradicional. Além das culturas de subsistência, a lavoura de plantation desempenha importante função, com destaque para a produção de chá. Contudo, a Revolução Verde, que promoveu a agricultura mecanizada e com altos investimentos de capital, é o principal responsável pela boa participação dos produtos agrícolas nas exportações do país. Essa situação contribuiu para criar uma classe muito rica de plantadores de arroz, legumes e frutas. Os principais produtos agrícolas do país são arroz, trigo, chá, algodão, milho, soja, além de outros cultivados em menor escala. Apesar de a Índia produzir alimentos suficientes para toda a população, grande parte dela não tem acesso a eles, justamente por causa das desigualdades sociais dentro desse país. Como mostram, então, os dados que a gente vai analisar agora. Então, apesar de se produzir uma boa quantidade de comida, esse alimento ele não é distribuído de forma igualitária para a população. Dessa forma, nós vamos ter que, entre lá o 1,3 bilhões de pessoas que habitam a Índia, 194 milhões de pessoas, elas são subnutridas. Gente, isso é quase a população do Brasil. Aqui no Brasil nós temos em torno de 210 milhões de habitantes. Então, imagine, é uma população de um país inteiro que não tem condições suficientes para se nutrir. Outro dado, 20,8% das crianças menores de 5 anos estão abaixo do peso. E além disso, 37,9% das crianças menores de 5 anos são raquíticas, ou seja, estão abaixo ali da desnutrição.
sendo que uma criança a cada 4 são desnutridas, e o país ocupa a 102ª posição entre os 117 países no Índice Global da Fome de 2019. E apesar de tudo isso, a Índia desenvolveu um forte parque industrial, com atividades concentradas principalmente nas cidades de Mumbai, Calcutá e Delhi ao norte e em Chennai ao sul. O setor industrial já é responsável por 1/4 da riqueza nacional. E os ramos industriais mais importantes na Índia são o alimentício, o têxtil, o mecânico, o siderúrgico e químico. Na atualidade, em ritmo muito acelerado, vem crescendo a fabricação de artefatos nucleares, a produção de satélite e a informática. E apesar de não ser muito noticiado, a Índia e o Paquistão, eles têm uma área de conflito chamado Caxemira, que fica ali no norte e noroeste da Índia. E tanto a Índia quanto o Paquistão já estão se armando militarmente há muitos anos. E pode ser que aconteça novas provocações nesses próximos anos também. O país já lançou seu primeiro satélite de comunicações. Além disso, os computadores indianos têm conquistado bom mercado, assumindo as operações de escritórios locais, de bancos e de companhias aéreas ocidentais. As principais empresas de informática estão localizadas no Vale da Sílica, em Bangalore. Entre as riquezas minerais, o país abriga reservas de petróleo, ferro, carvão e manganês. A partir desse mapa, nós conseguimos observar alguns produtos agrícolas que são produzidos na Índia. Além disso, nós vamos ter alguns recursos minerais destacados, como carvão, ferro, e também alguns centros industriais importantes. A região da Caxemira, que eu tinha comentado anteriormente, fica nessa porção aqui, ao norte e noroeste, então, da Índia. A Índia desenvolveu também uma das mais produtivas indústrias cinematográficas do mundo, com temas voltados principalmente para a história e os costumes do país. A cidade de Mumbai é conhecida como a Bollywood, a Hollywood indiana. Inclusive, existem alguns filmes indianos muito bons no Netflix. Lá no Classroom eu vou listar alguns, se vocês quiserem assistir, se ficarem curiosos, vai estar lá. A indústria do turismo é uma das principais atividades econômicas da Índia. Em 2018, quase 18 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país para conhecer a diversidade de costumes e práticas religiosas, obras arquitetônicas, além das belas paisagens naturais do país. Assim, gente, eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Beijo!